Netflix deixou todo mundo com gostinho de quero mais com os especiais Elite e histórias breves. E nós vamos comentar um pouquinho sobre esses especiais hoje e também vamos, fazer atualizações para a quarta temporada. A série está aí, com 3 temporadas e a quarta temporada vai estrear ainda essa semana, dia 18 de junho, na Netflix. Então, se você quer relembrar tudo o que aconteceu até a terceira temporada, da primeira à terceira, nós já temos um resumão aqui no canal. Eu vou deixar linkado no card para vocês. Acho que é importante vocês assistirem para poder ficarem atualizados de todas as informações, até mesmo antes de assistirem os especiais, Pode ser que vocês fiquem um pouco perdidos se não se lembrarem, direitinho de tudo o que aconteceu. E aqui nos especiais nós vamos acompanhar, um pouquinho mais dessas histórias. Acredito, que esses especiais vieram para poder fazer algumas atualizações, mas também para que a gente pudesse matar a saudade de alguns personagens, especialmente porque não vamos ter personagens importantes na quarta temporada da série, Por exemplo, a Carla, a Nádia, a Lucrécia, o Polo e também o Valério não vão estar aí na quarta temporada de Elite. Então, por exemplo, a Nádia e a Carla vão estar nesses especiais, então nós vamos poder matar um pouquinho da saudade dela, nesses especiais curtinhos, mas dá para poder, ver um pouquinho mais dessas personagens. Além disso, algumas atualizaçõezinhas são feitas ao longo, desses episódios que eles disponibilizaram pra gente. E esses especiais vão ser lançados do dia 14 ao dia 17. No primeiro deles, nós vemos um pouquinho, uma atualização aí da história do Guzmán, da Caetana e da Rebeca. A Rebeca chamou o Guzmán e a Caetana para uma festa na casa dela, e na terceira temporada a Rebeca decidiu que não queria mais mexer com nada ilegal e pediu para que a mãe dela parasse com tudo. Então nós vemos ela contando para eles que elas estão mudando de casa e que a mãe dela realmente mudou de negócios, que ela não está mais mexendo com nada ilegal. Só que aí nós já temos essa atualização e vemos que na verdade ela descobre que a mãe dela não parou com nada, então ela tem aí essa surpresinha nesse especial. Por outro lado, no final da terceira temporada, vemos a Caetana limpando a escola. Então, nesse especial, nós vemos ela contando que vai trabalhar aí agora na faxina da escola. Ela revela isso pro Guzmán e pra Rebeca. Então, ela continua, vivendo ali um pouco das consequências de tudo que aconteceu, da morte do Polo, de todas as mentiras. Então, ela tenta se levantar após todo esse ocorrido. Em contrapartida, o Guzmán está meio chateado porque a Nádia viaja para Nova York ali na terceira temporada, junto com a Lucrécia e também, com Malik. Então ele tá meio chateado, diz que se passaram 3 semanas e que ele não consegue falar com a Nádia, que ela não atende as ligações, e ele se preocupa que ela esteja, ficando com outra pessoa, que ela não queira mais um relacionamento com ele. Então são essas atualizações aí dessa primeira parte, do episódio Guzmán, Caetana e Rebeca. Em seguida, nós temos o episódio aí que conta um pouquinho mais sobre a Nádia e o Guzmán. O Guzmán fala que já se passaram, mais de um mês, que eles estão separados, que a Nádia está em Nova York, e o Guzmán está muito empolgado, ele ama a Nádia, quer continuar com ela, só que a Nádia está muito confusa em relação a tudo, porque o sonho dela é estudar em Nova York, mas em contrapartida, ela sente ali um mix de emoções em relação ao Guzmán. Porque ela não sabe, De certa forma, o Guzmán remete ela ao passado, é um certo vínculo que ela tem com todo o passado. Então ela fica muito confusa em relação a isso, Se ela não quer terminar com ele, mas ao mesmo tempo o Guzmán faz ela sentir vontade de sair de Nova York, e ao mesmo tempo ela tem dúvida se essa é uma relação duradoura. Então é aquele mix de emoção que a Nádia está vivendo, e o Guzmán descobre, um pouco de tudo isso. Ele está muito empolgado para ver ela e descobre que a Nádia não tem vontade de ver ele, na verdade ela não quer ver ele, para poder evitar justamente todas essas emoções e talvez até ter que tomar alguma decisão. Só que acontece o casamento da irmã da Nádia e isso faz com que ela viaje, e aí ela decide, então rever o Guzmán. E tem todos aqueles conflitos, ele quer ficar com ela, ele quer que o relacionamento seja duradouro, ele ama ela, mas ela não está muito certa, do que deve acontecer, ao mesmo tempo que ela não quer terminar, ela quer focar
né, nos projetos dela em Nova York, mas no finzinho eles conseguem ali da forma deles ficar bem, e como ele diz, vamos ver, né, como as coisas vão ficar, enquanto estamos juntos vamos ser nós mesmos, e depois, quando você voltar para lá, a gente volta, né, para o esquema de ligações. Quando você voltar para Nova York, a gente volta para o esquema de ligações e vamos ver aonde isso vai dar, né? Então é um pouquinho aí mais da história dele, e eu acho que serviu bastante pra gente poder rever a Nádia também, né? Porque a terceira temporada acabou com ela embarcando na viagem e estava muito emocionada, né? Ela e o Guzmán conversam por ligação, né? E eles trocam juras de amor, prometem que vão ficar juntos, que um vai esperar pelo outro. Então nós temos uma atualizaçãozinha dessa história deles aí, né? Dos conflitos que a Nádia está passando e das turbulências que o relacionamento deles está passando por conta dessa separação, né? E dos sonhos diferentes, da vida diferente que eles estão levando. Já no terceiro especial, nós vemos mais sobre o Wander, o Omar e o Alexis. Para quem não se recorda, o Alexis fez um tratamento, uma quimioterapia ao lado do Wander. Quando o Wander passou por toda aquela dificuldade, descobriu que estava doente, né, com câncer, o Alexis estava ali e se tornou amigo dele no meio de toda aquela confusão. Só que o Wander estava passando também, né, por vários dilemas com o Omar. Ele acabou afastando muito o Omar, e aí aconteceu o envolvimento do Omar com o Malik, tudo aquilo que a gente viu, né, especialmente ali na terceira temporada. E mais no fim da terceira temporada, o Omar iria viajar também para Nova York, só que ele decide abandonar tudo e voltar para o Wander. E é aí que ele descobre que o Wander está em remissão. Mas para quem não se recorda muito, o Wander havia terminado com o Omar quando descobriu da traição dele. E ele chegou a dizer pro Omar que ele tinha um caso com o Alexis. Na verdade, ele mentiu porque ele não queria expor para o Omar a descoberta dele, e ele também não queria que o Omar ficasse vinculado a ele. Ele se achava um fardo pela doença e queria que o Omar pudesse seguir a vida dele com Malik. Só que aí no finalzinho, né, da temporada, eles retomam a relação e tudo fica bem. Aqui no especial nós vemos o Wander ajudando, né, acompanhando o Alexis, e também, né, as consequências aí do rompimento, né, e de todo o abalo entre a relação do Wander e o Omar. Então eles estão tentando retomar essa relação, ao mesmo tempo que o Wander tenta acompanhar, e os seus laços com o Alexis ficam ainda mais fortes. Porque a relação do Wander e do Omar já não andava bem desde a segunda temporada, e na terceira piorou bastante. Então esse episódio vem para poder atualizar a gente um pouquinho desse relacionamento deles e também mostrar mais sobre o relacionamento do Wander e do Alexis. E por fim, no quarto especial, nós temos mais da história da Carla e do Samuel. Acredito que muita gente ao longo da série começou a shippar esse casal, e eles passaram por muitas turbulências. Afinal de contas, o Samuel se aproximou da Carla com o intuito de descobrir o que havia realmente acontecido com a Marina, porque ele acreditava que a Carla sabia de tudo. E ele realmente foi descobrindo as coisas, só que nesse processo ele se apaixonou pela Carla e ela também se apaixonou por ele. Mas ele teve que fazer uma escolha e ele acaba enganando a Carla de certa forma para poder, né, descobrir de uma vez por todas e conseguir aí responsabilizar o Polo pelos seus feitos. E é então que o relacionamento dos dois fica muito abalado, né, quando Samuel finge que desapareceu, que morreu, para poder fazer com que a Carla fosse obrigada a contar o que realmente aconteceu. É então que a Carla faz a confissão que foi o Polo quem matou a Marina. Só que depois disso os dois não voltam, eles chegam, né, a ter um certo clima, a conversar, mas a Carla diz que o Samuel perdeu ela, realmente ficou um abalo grande entre os dois, mas também dá pra ver que há um sentimento real entre eles. E no final da terceira temporada, a Carla decide que vai viajar para poder estudar fora, e ela deixa ali o Valério para poder cuidar das vinícolas que agora são dela. Só que antes dela viajar, ela tem que resolver suas pendências, a sua relação conturbadíssima com o Samuel, e o Samuel tenta convencê-la a ficar e que eles continuem juntos. Então nós conseguimos acompanhar um pouco mais desses dois, né, e também matar um pouco de saudade da Carla, que não vai estar aí na quarta temporada da série. Mas apesar das perdas, nós vamos ter novos nomes importantes aí na quarta temporada, que vão aí, né, colaborar para os dilemas de Las Encinas, e eles vão ser interpretados por Carla Dias, Paul Gretchen, Manu Rios,
e Martina Caride. Então, gente, nós já estamos aí com a quarta temporada batendo na porta. Aqui no canal nós vamos sim comentar com vocês mais sobre essa quarta temporada. Então não deixe aí de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nada. Deixe o seu joinha se você curtiu esses especiais, se você está ansioso para a quarta temporada e também, é claro, para divulgar o conteúdo para mais pessoas. E lembrando, gente, se você não está recordando de tudo que aconteceu, vai lá no nosso resumão para você poder lembrar de tudo. Também vamos deixar na descrição para vocês poderem assistir o resumão e aí com tudo fresquinho para a quarta temporada. Então é isso, galera. Tchauzinho!